Eu desejo iniciar a nossa reunião tecendo alguns comentários e submetendo para um breve debate, se esse for o interesse dos senhores senadores, algumas reflexões sobre os resultados da sexta cúpula de chefes de Estado e de governos dos BRICS, realizado esta semana em Fortaleza, no Ceará, com importantes conquistas, julgo eu, para o bloco, para o Brasil e, naturalmente, para a sociedade brasileira. Com efeito, os avanços obtidos na cúpula de Fortaleza representam um passo para a maturidade desse jovem e promissor bloco, que não por mero acaso teve 3 de seus membros sucessivamente escolhidos para, por exemplo, sediar a Copa do Mundo, África do Sul, Brasil e, em 2018, a Rússia. Mais uma dimensão da relevância crescente de seus membros, não apenas nos aspectos econômicos, não apenas nos aspectos territoriais, populacionais, mas esse é um viés também que a gente quer incorporar. Cabe lembrar ao público ouvinte que o acrônimo BRICS nasceu do mercado financeiro, quase que por geração espontânea, em 2001, para designar nações emergentes com crescente peso econômico e capital político. A partir de 2006, os governos do Brasil, Rússia, Índia e China, mais tarde África do Sul, lograram capturar, ao menos em parte por meio de um paulatino processo de institucionalização, a imagem de modernidade e dinamismo que naturalmente ficou associada à marca BRICS. Logo a seguir, como disse, a letra S para agregar também a África do Sul. Desde o início, até como resposta à crise financeira mundial, a reforma do sistema monetário internacional era tema de relevância central na agenda compartilhada pelos BRICS. Desejosos de voz mais efetiva para os países emergentes nas instituições financeiras multilaterais, tais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Verifica-se também, por outro lado, a aspiração de ganhar maior autonomia face ao modelo de governança econômico global que confere poucos direitos às economias emergentes, além de perpetuar o domínio compartilhado e hegemônico dos Estados Unidos e da Europa, sócios maiores no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial, realidade que já não faz sentido nem econômico no mundo multipolar. Nesse contexto, portanto, devemos comemorar os resultados obtidos na recente cúpula de Fortaleza, que parece em vias de concretizar parcela significativa dos propósitos que estão na origem do nascimento institucional dos BRICS, o que revela a capacidade de ação e de coordenação de seus membros e deve servir de inspiração para o nosso Mercosul. A Declaração de Fortaleza, ratificada pelos países membros dos BRICS, formalizou a criação do novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, voltado ao financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em economias emergentes. O capital inicial a ser subscrito pelos 5 países montará a 5 bilhões de dólares, valor a ser integralizado em aportes equivalentes para que todos sejam sócios com o mesmo tamanho. O acesso facilitado aos recursos do banco pode e deve estimular investimentos em todos os campos da infraestrutura. Em outro resultado, que merece, a meu juízo, ser aplaudido, menciona-se da formalização do arranjo contingente de reservas do BRICS, mecanismo destinado à estabilização monetária em situações de crises financeiras globais. Nesse caso, o valor total do fundo alcançará a dimensão inicial de 100 bilhões de dólares. A criação deste fundo de contingência para economias emergentes pode ajudar não apenas o Brasil, mas também nações parceiras com os quais o país mantém densas relações comerciais,
que deveriam ser preservadas em situações de crise de liquidez. Embora a presidente Dilma já tenha declarado que a criação do novo banco e do fundo de contingência não visa a marcar contraponto ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, o fato é que, uma vez concretizadas, essas duas iniciativas têm sim o condão de representar por si próprias e em termos práticos, talvez a maior reforma do sistema internacional de Bretton Woods desde sua concepção. E servirão até mesmo para reforçar e complementar a capacidade de atuação, não apenas daquelas instituições financeiras globais, como também dos respectivos bancos de desenvolvimento que existem em cada um dos países BRICS. A cúpula de Fortaleza mostrou que os BRICS, mais do que um modismo mercadológico e sem substância, terão potencial para tornar-se plataforma respeitável e influente, para, com pragmatismo e sem amarras ideológicas, finalizar a viabilidade de reformas ainda mais efetivas e profundas do atual sistema internacional. Nesse possível redesenho das relações internacionais, pode estar reservado papel protagônico ao Brasil, desde que estejamos preparados para, com a plena consciência de nossos interesses nacionais permanentes, empenhar nossa inteligência estratégica na definição dos passos que deveremos seguir e dos recursos que empregaremos nessa empreitada. Ao Brasil cabe igualmente zelar para fugir da falsa armadilha de ter que fazer escolhas excludentes. Nada, a não ser por simplismo ideológico, justifica que o maior engajamento dos BRICS seja alcançado em detrimento das densas e tradicionais relações que mantemos, por exemplo, com os Estados Unidos e com a União Europeia. À medida que o Brasil se afirma no cenário internacional como um país relevante e ator responsável, é nosso desafio aprender que não há dicotomia inevitável entre, digamos, Sul-Sul e Norte-Sul. A novidade deste início de milênio, com a globalização de um mundo pós-ideológico, reside justamente na possibilidade de cultivar relações em rede, compatíveis com os nossos interesses permanentes. Nesse sentido, é evidente a nossa torcida e o nosso entusiasmo com o louvável esforço de aproximação entre BRICS e a Unasul, em que o Brasil é ponte natural, que isso possa também servir como fonte e referência para mostrar a alguns dos nossos vizinhos a necessidade do convencimento que se impõe de uma atividade ecumênica nas nossas relações internacionais.